Bom dia, bem-vindo à Introdução à Economia, aula 18. Hoje vamos partir para outro tema, produção e crescimento, poupança, investimento, e temos também o controle número 3. Então, o controle é o mesmo esquema dos controles anteriores, então funciona bem as outras vezes, então estamos acertados ali. Já estamos gravando, então deixa eu relembrar onde que a gente está. A gente, desde a primeira prova, nós vimos economia monetária, vimos inflação, que foi a aula passada, e hoje vamos partir para o tema de produção e crescimento. Vou pegar os slides. Ok. Então, nós continuamos na área de macroeconomia. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, a gente está olhando o país como um todo. Então, não é as decisões microeconômicas de indivíduos e firmas. Nós estamos olhando as decisões, as escolhas agregadas de todo mundo toma essas decisões individuais. Isso leva a uma escolha total do país como um todo. Pessoal, Chega, pode falar. Na aula passada você não acabou de falar sobre políticas inflacionárias. Você pode repetir, por favor? Não entendi. Na aula passada, o senhor deixou os últimos slides para explicar nessa aula, que são os slides de políticas inflacionárias. Ah, tá bom. Obrigado. Eu tinha até desconfiado disso e deixei os slides aqui. Na minha cabeça eu tinha falado. Então, tá certo. Deixa eu voltar aqui, então. Ótimo. Esse aqui a gente viu deflação. Então, qual que é o contexto? Então, a gente viu inflação. Inflação é um problema, especialmente no Brasil é um problema. E tem vários diagnósticos diferentes de inflação. A gente viu inflação de demanda, inflação de custos, inflação inicial e também inflação como um resultado do desenvolvimento de um país atrasado, rápido desenvolvimento, no caso do Brasil. E aí o que faltou, então, já que, seja lá, suponha que a gente chegou a um acordo. A inflação é de demanda, a inflação é de custos. O que tem que fazer aí? Qual seria o tratamento? É como se fosse, você vai para o médico, você senta lá com o médico, fica conversando, e finalmente ele decide e fala para você, ó, sua doença é essa, está aqui, pronto, resolvido, sua doença é essa. Aí você diz, então tá bom, então o que eu faço? Qual é a terapêutica? Né? Então, se for inflação de demanda, lembra o que é inflação de demanda? Inflação de demanda, o governo está emitindo demais, por alguma razão ou outra. Foi na aula passada que tudo conspira para todos os governos sempre querem emitir, sempre querem aumentar a oferta de moeda, torna a vida deles mais fácil, né? Resolve problemas e às vezes não tem... Ah, mosquito, peguei um mosquito. Isso foi gravado, hein? Bom, de novo, todo governo vai querer emitir e às vezes não tem as instituições, as regras que impedem isso de acontecer. E isso aumenta a renda das pessoas, as pessoas consomem, aumenta a demanda, não tem produtos suficientes para responder esse aumento de renda, o resultado é um aumento de preço, que a gente chama de inflação. Se esse é o caso, a gente chegou ao acordo que esse é o caso da nossa inflação, qual que é a terapêutica? Bom, obviamente emitir menos. O governo tem que emitir menos, o governo tem que controlar seus gastos, controlar sua emissão, a oferta de moeda. Como é que ele pode fazer isso? Aumenta aquela taxa de recolhimento dos bancos. Lembra daquele Rzinho que a gente viu? O governo chega e diz assim, o Banco Central chega para os bancos e diz, agora vocês têm que manter, antes vocês tinham que manter 20% dos depósitos,
em caixa, o resto vocês podem sair emprestando, mas, deixa eu admitir, mas agora vocês têm que deixar 30%, 40%. Então, aí os bancos podem emprestar menos, isso tem um efeito de reduzir o multiplicador. Lembra, tem uma fórmula do multiplicador, o multiplicador igual a 1 sobre R. Então, se R era 20, o multiplicador é 5. Quando o R sobe, o multiplicador diminui. O multiplicador quer dizer que qualquer emissão de moeda vai ter um impacto menor na oferta monetária. Então, a taxa de redesconto é a mesma coisa, só que entre bancos. Taxa de juros, o governo pode aumentar a taxa de juros. Eu falei sobre isso na aula passada. Taxa de juros, o governo é um freio que o governo tem, porque ele pode pisar no freio. Então, esse é um jeito. A gente vai falar bastante sobre isso nas próximas aulas, o que é a taxa de juros exatamente, mas o governo aumentando a taxa de juros, muita gente opta por poupar em vez de gastar. Aí reduz a demanda, reduz a inflação. A impressão que eu falei isso na aula passada, mas, em todo caso, vamos lá. E, além disso, o governo pode reduzir seus gastos governamentais, mas reduzir gastos governamentais é muito difícil, né? Porque todo mundo reclama, todo mundo está clamando, todas as classes sociais, todas as profissões, todas as áreas, regiões estão clamando por transferências do governo. E o governo ter que reduzir isso é muito difícil. Ou ele pode aumentar impostos também. Se o governo aumenta impostos, ele está tirando o dinheiro da economia e isso reduz a inflação, mas também é difícil, as pessoas resistem a pagar mais imposto. Então, tem instrumentos para combater a inflação, tem vários que se pode usar, atacar em diversas frentes, mas são difíceis, não são remédios amargos, né? Politicamente, economicamente, socialmente. E se a terapêutica for... Não, quer dizer... Deixa eu admitir. E se for inflação de custos? Tem inflação de custos, se a gente chegar à conclusão, essa é a causa da inflação brasileira, que o Brasil tem esse custo Brasil, aqui é difícil fazer negócios, as estradas são esburacadas, aeroportos não funcionam, telefones não funcionam, não tem gente treinada para você contratar, tem corrupção, tem todo esse tipo de problema, e é isso que aumenta os preços, não é demanda, são os custos. Bom, então você tem que atacar essas frentes, esses custos. Reduzir salários, se os salários subiram muito mais rápido que a produtividade, se os salários estão muito altos, de alguma forma, você tem que parar com esses aumentos artificiais de salário. Não é que o governo não determina salários, mas salário mínimo sim, por exemplo. E, bom, antitrust se a razão é que tem pouca competição, tem muitos oligopólios por competição entre as firmas e por isso elas mantêm os preços altos, conseguem repassar tudo para isso gera inflação. Aí o governo tem política antitruste. Ele tem o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que vai lá e multa as empresas e tenta quebrar os cartéis. Outra coisa que você pode fazer é substituir importações. Você importa, você tem produtos que estão caros, produtos nacionais que estão caros, e é isso que está aumentando a inflação, importa eles mais barato. Ou seja, põe competição externa para agir dentro do país. Isso é um jeito. E tem todos outros jeitos de reduzir custo do Brasil. Melhorar as estradas, melhorar a educação, melhorar os portos, combater a corrupção. Mas, de novo, é mais fácil falar do que fazer. E muitas coisas são lentas. Melhorar a educação, por exemplo, reduz esse custo, mas é um projeto de gerações, vai por muito tempo. E se a gente chegou à conclusão que o diagnóstico a nossa inflação é inercial, por isso que tem inflação. A inflação tem uma inércia, as pessoas já esperam que vai ter inflação, por isso reajustam seus preços, e aí é uma profecia autorrealizável, a inflação sobe porque todo mundo acha que vai subir, sempre subiu, e aí ela realmente sobe. Bom, de alguma forma ou outra, você tem que quebrar essas expectativas.
tira a correção monetária. Isso foi feito lá no Plano Real. Não existe correção monetária na maioria dos contratos. Alguns ainda têm, mas não tem uma correção monetária automática. O seu salário não sobe mês a mês automaticamente. Na época da inflação, a correção monetária ele subia pela inflação mês a mês. Então, você já embute a inflação no mês desse mês passado no mês que vem. Outra ideia é mudar a cultura inflacionária. As pessoas têm que se acostumar com a ideia que não tem inflação. Pus um ponto de interrogação, porque como é que você faz isso? Um jeito que se faz você espera a geração velha morrer e tem uma geração nova. Eu já mencionei isso na aula passada. Vocês não têm tanto essa cultura inflacionária que vocês viveram num período sem inflação. A minha geração tem. A gente sempre meio que espera que a qualquer momento a inflação vai voltar. A inflação alta. E essa última coisa, essa ideia de inflação inicial é uma teoria meio não é muito, sei lá. Por exemplo, o Plano Cruzado, ele chegou lá em 86, ele falou: a inflação está alta, vamos fazer um choque na inflação. A gente proíbe de aumentar preço, passa uma lei proibindo de aumentar preço por 6 meses, a gente quebra a inércia da inflação e as pessoas vão esquecer que tem inflação e daí você quebrou a inércia. E não funcionou. Ficamos 6 meses sem inflação, mas rapidamente a inflação voltou. Então, essa teoria não é tão boa. Então é isso. Alguma pergunta sobre inflação? Terapêuticas. Então, deixa eu voltar para produtividade. Então, tá. O que a gente quer falar sobre isso? Crescimento econômico. Isso a gente quer saber, mas não é qualquer crescimento econômico, não é esse crescimento econômico de um ano para o outro, de um mês para o outro, essas oscilações. Toda a economia vai oscilar, vai ter, sabe, sobe um pouco, cai um pouco. A gente quer saber tendências de longo prazo, de 10 em 10 anos, de décadas. Qual foi o crescimento do Brasil nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos? É isso que a gente está chamando de crescimento de longo prazo. Então, o que nós vamos querer falar sobre investimento, poupança, PIB, que é o jeito que a gente mede esse crescimento, o PIB real, e taxa de juros está ligado a investimento e poupança. E é um instrumento que o governo vai poder usar para tentar afetar esse tipo de coisa. Então, o que é poupança? Então, vocês têm uma noção já do que é poupança, mas pensa assim, poupança. Você recebe sua renda e aí, para que você quer sua renda? Porque você quer gastar, você quer consumir. Então, pega a renda, a gente consome. Então, em algum momento ou outro, no todo, a gente vai consumir nossa renda. É para isso que ela serve. E consumir quer dizer comprar várias coisas, adquirir o que você precisa e o que você gosta. Só que, pensa agora em termos temporais, quando você recebe sua renda, você não precisa gastar tudo de uma hora só. Você vai receber sua renda, então uma decisão que você vai fazer vai ser quanto da minha renda que eu vou gastar agora, que eu tenho necessidades agora, e quanto que eu vou gastar depois. Eu vou deixar de consumir, eu vou deferir consumo. E uma boa razão para fazer isso é precauções, tem um dia chuvoso lá na frente, problemas na frente, mas além disso, eu vou fazer isso porque essa poupança ela pode ser remunerada, eu recebo juros em cima dela, eu invisto ela em algum tipo de investimento, empresto para um banco, faço uma poupança, compro títulos, alguma coisa assim, e aí eu vou consumir mais. Então, talvez valha até a pena eu poupar mais do que só uma coisa de precaução para ganhar esses juros, para aumentar. Então, você é remunerado pelo esforço que está fazendo de não consumir hoje, isso é um custo para você não consumir hoje, mas pode valer a pena dependendo da taxa de juros. Esse que é o negócio. Se a taxa de juros for muito alta, aí vale realmente a pena fazer um esforço grande para poupar, não consumir hoje, para consumir mais no futuro. Então, a poupança privada é poupança das pessoas, das firmas, dos indivíduos e das firmas. E ela o que é? Ela é sua renda
menos o que você consumiu, menos o que você pagou de impostos. Você recebe sua renda, você sempre tem que pagar imposto em cima daquilo, e aquilo que sobrou é seu, aí você decide, uma parte eu vou consumir, uma parte eu vou poupar. Poupança pública. Poupança pública? Como poupança pública? Pensa assim, o governo recebe renda também. Qual que é a renda do governo? O governo recebe impostos. Quando você paga impostos, isso é renda do governo. E o governo vai consumir, ele tem gastos. Então, ele vai pagar os funcionários públicos, vai pagar toda a estrutura do governo, tudo que o governo tem, os programas que ele tem que fazer. Então, o governo tem renda, que são os impostos, e tem os gastos. O governo pode gastar mais do que a renda dele. Você também pode gastar mais do que sua renda, mas aí tanto você como o governo tem que pegar dinheiro emprestado de alguém e pagar no futuro. Então, você vai estar com uma poupança negativa. Você não pode fazer isso para sempre. E nem você, nem o governo. O governo, é verdade que é um pouquinho diferente, porque o governo pode criar moeda. Você não pode criar moeda. Então, essencialmente, poupança diz respeito a esse trade-off entre o presente e o futuro. A gente tem um viés para o presente, a gente desconta o futuro. Se eu ofereço para você R$100 hoje, ou R$100 ano que vem, você vai preferir, todo mundo vai preferir os R$100 hoje. Mas eu posso oferecer R$100 hoje ou R$99 daqui a um ano. Você ainda prefere os R$100? 99 é menos, quer dizer, 99, desculpa, falei errado. 99 hoje ou R$100 daqui a um ano. Você ainda prefere os 99, você prefere os 99 hoje, que é melhor do que esperar. Mas eu posso dizer assim, tá bom, R$90 hoje ou 100 daqui a um ano. Não, eu ainda quero os 90 hoje, porque um ano está longe, mas vai chegar um ponto, em algum momento eu vou falar assim, R$80 hoje ou 100 daqui a um ano. Aí você vai dizer, tá bom, então eu prefiro esperar. Aí já faz diferença. Você está descontando o futuro. E aí, com isso, eu conseguiria calcular qual que é a sua taxa de desconto, qual que é a taxa de juros que está disposto a pagar. O que é investimento? Bom, investimento é você aumentar a capacidade produtiva. Então, pode ter um investimento individual, mas pensa em investimento no país. É construir mais fábricas, mais fazendas, mais portos, mais estradas, mais viadutos, mais escolas. Não é só infraestrutura física, também mais educação, investir em educação, investir em programas e até investir em leis no funcionamento do país. Então, tudo isso é investimento. Mas por que você vai se preocupar com isso? Não é melhor a gente pegar esse dinheiro e consumir hoje? Consumir hoje dá prazer hoje. Investir, a gente vai ter que deixar de consumir para investir, mas investir aumenta a nossa capacidade futura de produzir mais. Então, a gente pode ter um sacrifício hoje, investir hoje, que é difícil, né? É pior do que consumir hoje, mas isso vai aumentar a nossa como um país, capacidade de consumir no futuro. Então, você vê que poupança e investimento são parecidos, né? Os dois está fazendo sacrifício presente para consumir mais no futuro. E eles realmente têm essa relação. Eles são a mesma coisa, não são a mesma coisa, eles são coisas diferentes, mas são dois lados da mesma moeda. Né? Então, muitas vezes tem uma confusão muito grande. Você fala assim, eu fiz uma poupança. Você põe dinheiro no banco e diz, eu fiz uma poupança. O mais correto seria você dizer assim, eu poupei, eu deixei de consumir hoje, e aí eu investi esse dinheiro. São dois passos nisso que a gente está falando. Então, primeiro você poupa ao deixar de consumir, aí você investe. O país vai poupar, deixando de consumir durante um ano, parte da sua renda, parte do seu PIB, e aí vai investir em aumento de capacidade produtiva. Então, eles têm que ser iguais monetariamente, e você só pode investir o que você poupa, e às vezes a gente confunde, fiz investimento, eu fiz uma poupança, querendo significar esse ato todo de poupar e depois investir. Tá? Então, investimento é igual poupança. Essa é uma identidade, a gente chama por definição, eles vão ser iguais, você só pode investir o que poupar.
Então, eles são iguais, mas são iguais no agregado por país. Alguém tem que deixar de consumir para o país poder poupar. Mas individualmente, não. Individualmente, você pode poupar muito e você não, e não é você que está investindo. Você poupa, põe o seu dinheiro no banco, um monte de gente poupa, deixa de consumir hoje, põe dinheiro no banco, está recebendo os juros. Aí o banco pega aquele dinheiro e empresta para uma empreiteira e a empreiteira vai construir uma fábrica, um viaduto. Então, você poupou, não foi você que investiu, mas o país como um todo, que inclui você, os bancos, a empreiteira e todo mundo mais, a poupança é igual ao investimento. Então, esse mercado financeiro intermedia isso. E esse vai ser o nosso tema das próximas aulas, essa intermediação dos mercados de crédito, que pegam essas poupanças desagregadas, juntam elas e emprestam para o setor produtivo, sendo que os juros, a taxa de juros paga para os poupadores e cobrada dos investidores é a variável essencial. Ok, vamos ver essas poupanças em termos de fórmulas. Tem uma fórmula que a gente conhece bem já, lá de contas nacionais. Y é o PIB. O que é o Y? Como é que a gente pode desagregar ele? Então, vamos pela ótica das despesas, lembra disso? Então, Y, o PIB é tudo que é consumido, C, tudo que é investido, I, tudo que é consumido pelo governo, é um consumo, tá? Então, C mais I mais G, mais o que é exportado, isso faz parte do PIB, a gente produziu, mas exportou, e tem coisas que são consumidas aqui, mas não foram produzidas aqui, vamos tirar elas, elas são importadas. Então, Y igual a C mais I mais G mais X menos M. Para simplificar agora, vamos tirar o setor externo, a gente chama disso, a gente fala assim, vamos fazer a suposição de uma economia fechada, uma economia que não exporta nem importa. Claro que não existe, praticamente toda economia exporta e importa, mas só para ficar fácil a gente pensar, para não ter essa complicação do setor externo, que a gente ainda vai voltar a isso em algumas aulas mais para frente, vamos fazer economia fechada. Então, Y igual a C mais I mais G. Y, o PIB, o nosso produto, a nossa renda, é igual a tudo que é consumido. Outro jeito de falar, o que a gente vai fazer com esse? Está aqui o nosso PIB, o Y. O que a gente faz com ela? Bom, parte vai ser consumido pelos indivíduos e firmas, é o C. Parte vai ser consumido pelo governo, é o G. E o que sobrar, a gente vai investir para aumentar a capacidade produtiva. Ninguém vai consumir isso aqui, a gente está poupando e vai investir. Então, agora esse resto aqui, vamos só reescrever. Isso aqui é muito, muito simples. Isso aí, lá vem fórmula de novo, mas é muito simples. Aqui, simplesmente reescreve. Joga o I para a esquerda e puxa o Y para cá. Ou ao contrário, leva o C mais o G para o outro lado. Então, investimento igual ao PIB, tudo que foi produzido, menos o que foi consumido pelas pessoas e mesmo menos o que foi consumido pelo governo. Então, é bem intuitivo. O que foi produzido e não foi consumido, nem pelas pessoas, nem pelo governo, vamos chamar de poupança. Isso aqui foi poupado. E essa poupança é igual a investimento. Então, está aqui a identidade. I igual a S. Investimento é igual a poupança. Só pode investir se alguém deixar de consumir. Primeiro, né? Então, e aí, vamos só para a gente poder separar poupança do governo e poupança individual, poupança privada, vamos fazer um truquezinho matemático bem simples aqui. Eu vou pegar T. T é os impostos. Então, eu vou botar T aqui, eu tenho Y menos C. Y menos C é como se fosse o daqui, né? Esse Y menos C seria a poupança privada. Só que eu estou botando impostos também. Então, o que foi produzido e não foi consumido e também não foi pago em termos de impostos, eu vou chamar de poupança privada. Mas aí, repare, você fala assim, como é que eu enfiei esse T aqui? Posso, gente, botar um T numa equação? Mas olha, eu botei o T aqui negativo e eu botei ele aqui positivo. Você está entrando menos T mais T, essencialmente eu estou somando zero nessa equação, dos dois lados da equação.
Se eu estou somando zero nos dois lados da equação, eu não mudei a equação continua válida. Então, ela não mudou nada. O único propósito de fazer isso é para eu poder separar poupança privada e poupança pública. Então, T é a renda do governo. Quando as pessoas pagaram T, pagaram esse imposto para o governo recebeu esse imposto, isso é a renda do governo. Então, o governo recebeu T e gastou G. Esse é o gasto do governo. Então, isso aqui é poupança pública. Se o governo recebeu, a arrecadação dele foi maior do que ele gastou, sobrou, ele teve um superávit, então a poupança pública é positiva. Se o governo, a arrecadação dele é menor do que os gastos dele, isso é muito comum, né? Aquilo que eu falei, tudo conspira, está todo mundo demandando coisas do governo e todo mundo resistindo de pagar imposto. Então, tem forças para manter T baixo e tem forças para aumentar G. Então, muitas vezes, isso aqui é negativo. Um país com boas instituições, freios e contrapesos, gente responsável no governo, isso aqui tende a ser equilibrado. Então, está aqui. Poupança privada mais poupança pública igual a poupança total e poupança total igual a investimento. Então, isso é bem simples. Então, sem poupança não tem investimento. É que nem você, se você recebe seu salário todo, sua mesada, sua renda, e você gasta tudo, então você não pode aumentar sua capacidade produtiva. E um país é a mesma coisa. Se um país não tem ninguém poupando, já vou falar dessas classes de poupança, então não tem investimento. Isso é muito severo, porque, sim, no presente é bom, porque o consumo é bom no presente, mas aí vai faltar, você não vai aumentar a capacidade produtiva para o futuro. O crescimento de um país depende desse investimento. Geralmente, por exemplo, isso é um problema muito severo no Brasil. Nós temos um dos maiores problemas do Brasil, uma baixa taxa de poupança. Então, no Brasil, o investimento, como uma porcentagem do PIB, deixa eu voltar aqui, o investimento aqui é uns 18% no Brasil. E tinha que ser muito mais alto, especialmente um país em desenvolvimento como o Brasil, um país que ainda precisa crescer muito, precisa investir muito. A China, nas últimas décadas, tem tido um investimento de mais ou menos 40%. Então, pensa o que é isso, 40%. Então, você vê, é um sacrifício muito grande você investir 40%, porque a população como um todo está deixando de consumir. Eles estão construindo ferrovias, parece que a cada 2 semanas tem uma cidade nova surgindo na China, e se diz, poxa, que legal, queria ser assim. Mas isso não é indolor. Esse investimento é consumo que não foi realizado hoje. Está aumentando a capacidade produtiva, vai gerar mais consumo no futuro, mas muitas dessas pessoas não vão estar lá no futuro. Então, não é... E para o Brasil, nós temos um baixo investimento, isso quer dizer que nós estamos consumindo muito no presente. Tem um jeito popular de falar isso, nós estamos comendo o jantar no almoço. Né? O almoço está ótimo, mas daí na hora de jantar vai ter menos. Então, esse é um problema no Brasil. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente de por que no Brasil, mas eu já venho a isso. Então, tem que ter investimento para aumentar a capacidade produtiva. Então, tem uma correlação muito grande entre investimento e PIB, mas não pode dizer assim que só investimento causa PIB, porque PIB também causa investimento. Mais rico que você é, o mais que você pode investir. Então, é porque eu peguei só para a gente ter uma noção do investimento assim para o país. De 2007 a 2010, esses dados são meio velhos. Podia pegar um mais novo do que isso. Isso é fácil, você vai na Google e põe gráfico, investimento, PIB. Mas olha só o que está aqui. Então, os Estados Unidos têm um investimento relativamente baixo, Inglaterra também, Alemanha, mas isso faz sentido, porque esses países já cresceram, já têm uma capacidade produtiva muito grande.
Então, uma vez que você já é um país rico, aí você necessita menos investimento. Aí uma taxa assim, de entre 15% e 20% é bastante razoável. O problema é que o Brasil, nós temos você vê que o nosso investimento é parecido com o dos Estados Unidos, em percentagem do PIB. Nós temos um investimento, mas nós não somos um país rico. Nós precisamos crescer muito, nós precisamos de muita infraestrutura, muita educação, muita escola, aumentar a capacidade produtiva. Então, tanto a Filipinas como o Brasil têm um nível de investimento de país rico, um nível baixo. Outro jeito de falar isso, nós temos um nível de consumo, nosso consumo é alto, nosso investimento é baixo porque a gente está consumindo hoje. E, no entanto, nós ainda precisamos muito desse investimento. Compara aqui a China. Então, a China é um caso extremo aqui. Olha a taxa de investimento dela, 40%. Ela tem um investimento assim, quase que o dobro dos outros países, o dobro do Brasil. E por isso que a China vem crescendo tanto. Agora, de novo, é fácil fazer isso quando você é uma ditadura, quando esse partido pode simplesmente impor isso em grande parte da população. Isso gera um custo, isso não é um piquenique, né? Investir 40%. E assim por diante. A gente pode discutir um pouquinho por que o Brasil tem um investimento tão baixo. Deixa eu só mencionar um pouco agora isso rapidamente. Por quê? É que a gente já viu o investimento, a poupança. O Brasil investe pouco porque tem pouca poupança. Da onde que vem a poupança? A poupança tem 3 fontes: poupança privada, poupança pública, e a outra que não está aqui, porque isso aqui é uma economia fechada, é a poupança externa. Então, o que é a poupança privada? São quando as pessoas, as firmas, os grupos, os indivíduos recebem sua renda e deixam de consumir. E aí eles põem esse dinheiro no banco, investem esse dinheiro em aplicações financeiras, e o sistema financeiro empresta esse dinheiro, que aí gera capacidade produtiva. No Brasil, as pessoas não têm maneira de fazer isso. A poupança é baixa. Em parte é cultural, sei lá, alguma coisa da nossa cultura, que a gente, assim, países protestantes sempre pouparam muito mais, é coisa cultural, religiosa que veio, e países católicos tipicamente têm menos propensão à poupança, por alguma razão. Então, mas é muito mais do que isso, eu acho, do que cultura, é simplesmente outras coisas. Por exemplo, eu não conheço a família de nenhum de vocês, mas, em geral, pensa assim, as pessoas jovens, elas replicam o que os mais velhos fazem, o que as gerações mais velhas fazem. Então, você vê, se você olha e vê que seu pai não está poupando, sua mãe não está poupando, seus tios, seus avós não estão poupando, todo mundo que você conhece não tem o hábito de poupar, quando eles recebem rapidamente gastam aquilo ali, pouca gente tem a ideia de guardar uma precaução futura, aí você faz aquilo porque é o que todo mundo faz à sua volta. Em parte, as pessoas fazem isso por causa dos estímulos governamentais. Então, tem muito aquela noção que o governo deve cuidar de você. O governo vai me dar pensão, o governo vai me dar... E de fato, a gente faz isso. Sabendo que as pessoas não vão poupar, você tem poupanças forçadas, sabe? Você paga a contribuição da Previdência, você não tem opção de fazer. A maioria das pessoas nem isso, já ia pegar essa contribuição e gastar hoje. Então, o governo já força você, já tira de você, do seu salário, esse dinheiro, e aí você tem uma poupança uma pensão, uma aposentadoria do governo, especialmente funcionários públicos. Funcionários públicos têm o salário garantido, mesmo quando aposentar, continua recebendo o salário. E então, isso não estimula a poupança. Então, isso é uma coisa. Poupança do governo. Então, se as pessoas não poupam, será que o governo, será que a poupança pública, ela pode gerar os fundos que vão ser investidos, e aí o país tem investimento? O governo, ele pode fazer isso, mas é muito difícil. Como eu falei, ele tem que aumentar a arrecadação e tem que reduzir os gastos. E essas duas coisas, ele tem pressões imensas para ele fazer o contrário, para ele gastar hoje. Você e eu estamos clamando, e você, eu e todo mundo mais estamos clamando para o governo dar mais para a gente hoje. Então, é muito difícil reduzir gastos. Tem épocas que o governo conseguiu fazer isso no passado. Por exemplo, no Brasil, de 2000 no plano real, mais ou menos, até 2012, o governo teve superávites primários. Ou seja, ele
gastou menos do que o orçamento, então sobrou, e isso é uma fonte de poupança pública. Mas foi difícil, isso tem grupos que criticam, tem muita crítica, a gente fala, por que vocês não estão gastando mais? Então, é possível. Ultimamente, não. Já há algum tempo o Brasil está com déficits. A gente não só não está poupando, como a gente está despoupando. Então, isso é ruim para o investimento. E a terceira fonte é investimento, poupança externa. Como poupança externa? Isso não faz sentido. Poupança externa é assim, alguém, em algum lugar no mundo, está poupando. Um chinês está poupando, americanos estão poupando, europeus, africanos estão poupando, estão consumindo menos do que da renda, está sobrando, e aí eles vão procurar investir aquilo ali, justamente no sistema financeiro, e de alguma forma ou outra, o melhor investimento é eles olham, vamos investir isso no Brasil, porque os juros lá estão altos. Então, quando isso acontece muito. O Brasil, durante muito tempo, foi o terceiro maior recebedor de poupanças externas. Por quê? Porque é um país grande, cheio de projetos, cheio de oportunidades. Então, esse investimento externo entra no Brasil e ele gera investimento, ele gera crescimento. Claro, a gente tem que pagar de volta, naturalmente, com juros e tudo, mas é ótimo para o Brasil, poupança externa é uma coisa muito boa. Então, muito do investimento brasileiro poupança externa, já que os indivíduos não poupam, poupança privada é baixa, poupança do governo tende a ser baixa, então poupança externa muitas vezes. Só que o problema é o seguinte, é que essa poupança externa só vem nos períodos em que a situação política, a situação institucional, a situação econômica está funcionando bem no Brasil. O investimento é risco, ele não quer risco. Então, nos últimos desde 2014, nos últimos 6, 7 anos, a gente tem atraído pouco investimento externo, pouca poupança externa. Assim que melhora um pouquinho as coisas, rapidamente essa poupança vem, e vocês, como jovens que vão estar no mercado de trabalho daqui a pouco, vocês devem querer que isso aconteça, porque vocês vão precisar de empregos. Empregos dependem muito que tenha investimento acontecendo. Então, espero que a situação toda melhore, a poupança externa entre, poupança privada aumente, poupança do governo, essas três coisas, aumente o investimento brasileiro de 18% para 25%, 28%, alguma coisa assim seria bom, e aí vai ter mais emprego, mais crescimento, etc. Ok. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre crescimento. Hoje, por que está interessado em investimento? Porque investimento gera crescimento. Tá. Então, o crescimento... Veja esse gráfico aqui. Eu não consigo me lembrar se eu mostrei isso lá nas primeiras aulas, mas mesmo se mostrei, vale a pena ver aqui. Isso aqui é o crescimento econômico ao longo da história. Então, PIB per capita. Só que eu fui muito para trás. A gente está acostumado a olhar assim, crescimento nos 50 anos passados, nos 100 anos, até nos últimos 500 anos desde a descoberta do Brasil. Mas aqui não, aqui eu fui 12 mil anos para trás. Eu nasci há 12 mil anos atrás, como diz a canção. 10 mil anos atrás. E a razão pela qual foi usado 12 esse ano aqui, menos 10 mil antes de Cristo, é porque foi aqui que foi a Revolução Agrícola. Antes disso, o ser humano era caçador-coletador, pequenos grupos, nômades, sem muita hierarquia, estrutura. Aqui tem agricultura, ela é possibilitada pelo mini aquecimento global, que tornou possível produção agrícola em algumas regiões. E uma vez que você tem produção agrícola, essas populações deixam de ser nômades, elas ficam maiores, em vez de ser 10 a 50 pessoas, tem populações grandes, fixas, e a produção está distante, o consumo está distante da produção. A gente planta hoje para colher daqui a 6 meses e ainda vai estocar aquilo que a gente produziu, então precisa de leis e regras, porque se eu plantei, eu não quero que ninguém roube, se eu estoquei, não quero que ninguém tire de mim. Então surgem leis, hierarquias, lideranças, esse tipo de coisa, que é mais ou menos o que a gente tem hoje. Mas repara o que acontece. Aqui o vermelho é uma estimativa do Brad DeLong, o azul é uma estimativa mais baseada em números, a gente tem pouco número dessas coisas,
por isso usa estimativas. E o que você vê é que durante todos esses últimos milênios aqui, na média, o PIB tem sido muito baixo. Essa é a armadilha malthusiana. Está no nível de subsistência. A gente está cobrindo, a maioria das populações estão cobrindo a necessidade calórica delas. Assim que, claro, que aqui isso é uma média, e já vou abrir essa média. Aqui no meio tem os romanos, os bizântios, a dinastia Song na China, em que localmente o PIB subiu, mas rapidamente caiu, não foi sustentável. Aquilo não foi um crescimento sustentado e não foi duradouro. Na média, a humanidade está presa na armadilha malthusiana. Quando ela consegue se organizar para produzir mais, a população aumenta rapidamente, e com o aumento da população, novamente você está batendo no déficit calórico e voltando para cá. E aí chega aqui, alguma coisa aconteceu. Obviamente, você vê que dá uma inflexão muito grande. E a gente vê o que foi aqui é a Revolução Industrial, que vai acontecer. Então, a Revolução Industrial, em alguns lugares do mundo, a gente já vai ver aonde, conseguiu-se um tipo de organização da produção em que esses países se desvencilharam da armadilha malthusiana e começaram a crescer de maneira explosiva. Quais são esses países? Aqui tem de 1950 a 2004, mas se você... Eu tenho esse gráfico atualizado, se você atualizar dá mais ou menos a mesma coisa. Tem um grupo de países aqui que são ricos hoje, tem PIB per capita acima de 25 mil dólares por pessoa, e um outro grupo de países aqui embaixo que são menos de 10 mil dólares per capita. E aqui no meio não tem muitos. Existem alguns, não, deixa eu ver, aqui estão todos os países, estão aqui, então tem esse grupo aqui em cima, o grupo aqui embaixo, e no meio só 11 aqui nessa classificação, e alguns desses 11 estão subindo, outros estão descendo, então, na verdade, é um mundo bipolar. Países ricos, países pobres, países industrializados, não industrializados, países desenvolvidos, países em desenvolvimento. O Brasil está aqui embaixo, a China está aqui embaixo. Como que a China está aqui embaixo? Eles têm trens de alta velocidade. Mas eles têm 1 bilhão de chineses. Isso é PIB per capita, você está dividindo pela população. E o mais, deixa eu voltar para esse aqui, o mais importante é esse aqui. Aqui não parece que está havendo convergência. A gente chama convergência, é que seria, a gente imaginaria o ideal aqui seria se esses países de baixo, eles iriam migrar e subir, alcançar os países de cima. Essa convergência. E não parece estar acontecendo. Pelo contrário, parece estar abrindo. Parece uma boca de jacaré que está abrindo. Assim. Então, o que isso tem a ver com o que a gente está vendo? É crescimento. Mas o interessante é a seguinte ideia, que tem o que em economia chama de teoria da convergência, é que existem forças econômicas que empurrariam esses países para cima, que fariam com que esses países de baixo convergissem com os países de cima. E a principal força econômica é a taxa de juros. Então, veja como é que isso funciona. A taxa de juros aqui é baixa. A taxa de juros nos países ricos é baixa, porque eles têm muito capital. A taxa de juros é o preço do capital, preço do crédito. Pegar dinheiro. Como eles têm muito crédito, então o preço é baixo. Se tiver um país que tem muita laranja, tem laranja, plantação de laranja em tudo quanto é lugar, o preço da laranja é muito baixo naquele país. Se tiver um outro país que tem pouca laranja, o preço da laranja é alto. Então, crédito é a mesma coisa. Então, a taxa de juros aqui embaixo é alta. Esses países são pobres, eles têm carência de capital. E alguns países, como o Brasil, têm um monte de projetos e oportunidades para investimento, para ganho, só que tem pouca poupança, logo pouco capital. Então, essas oportunidades, tem muito empresário dizendo assim, eu pago mais, eu tenho essas oportunidades, eu quero investir, então eu preciso de dinheiro emprestado, eu estou disposto a pagar mais caro. Então, os juros é alto. E aí o que acontece? Se os juros é baixo aqui e os juros é alto aqui, o que acontece com o capital? O capital, quem poupou aqui, em vez de investir nesses países ricos, que já tem muito investimento acontecendo, tudo,
diz, poxa, eu não vou investir aqui e ganhar uma mixaria por ano de juros, eu vou investir lá no Brasil. Porque lá no Brasil durante muito tempo foi campeão de juros. Ou o Brasil ou a Turquia estavam sempre competindo para ver quem tinha os juros mais altos do mundo. E o Brasil, então, por isso que o Brasil atrai tanto capital, tanto poupança externa. Então, o capital devia fluir dos países ricos para os países pobres e só que como esse hiato não está fechando, parece que tem alguma coisa impedindo isso. O capital flui e o capital vem para os países pobres e é bom que venha, é claro. Muita gente fala, não quero esse capital estrangeiro aqui, espolhar nosso país. E já teve bastante exemplos disso na história do mundo, claro. Mas se você quer em boas condições, você quer que você país está ditando os termos, e o Brasil não é bobo, a gente faz isso. O capital que vai entrar, vai pagar imposto, vai ter que respeitar as leis, vai estar sujeito ao nosso judiciário. Não tem problema nenhum capital estrangeiro. Pelo contrário, a gente quer e quer mais nas nossas regras, claro. Mas o fato de não estar acontecendo convergência significa que esse capital tem alguma coisa impedindo o capital de vir. Ele vem, mas não vem tanto quanto talvez ele queira vir. E uma das razões dessas é justamente institucional. Se o país está muito confuso politicamente, se as leis não são claras, tem quebra de contratos, tem moratórias, aí o capital estrangeiro diz, eu queria ir lá no Brasil porque o Brasil tem um juros alto, mas é muito arriscado, não vou não, vamos investir na China em vez, vamos investir na Argentina, vamos investir no Egito, porque no Brasil não dá. Então, como eu falei, o Brasil durante muitas épocas, especialmente de 94 a 2012, atraiu muito capital, porque o país estava com as instituições claras, fortes, sólidas, previsíveis, e judiciário funcionava bem. Mais recentemente está um pouco confuso e a gente sente isso nos fluxos de capital e o custo disso é menor investimento e mais baixo crescimento no futuro. Tá. Então, agora professor, pode falar. Mas eu estava vendo aqui os dados aqui de 2020, 2018, o PIB, né, dos países. Aí o Brasil está em nono lugar, né? E será que eu acho engraçado assim, né, que o povo fala, mas o Brasil está desenvolvimento tá ruim, não sei o quê, né? Tem mais que crescer e tudo mais. Mas ele tá em nono, né? E eu fico imaginando assim, são 197 países no mundo. Como é que é a situação de um país que está em 152º lugar? Mas é porque você está olhando o PIB absoluto. E o PIB absoluto, sim, a gente é um dos maiores países do mundo. Mas tem que dividir pela população. É PIB per capita que interessa. E PIB per capita a gente está em, sei lá, 70 ou, sei lá, 50. Então, é que nem a China. A China, ela vai ser, acho que daqui a 3 anos, a China vai ser a maior economia do mundo. Ou já depende do jeito que você calcula. Mas a China, eu não botei aqui, mas a China está aqui. O Brasil, até recentemente, a gente tinha um PIB per capita, assim, 5 anos atrás, eu acho, a gente tinha um PIB per capita maior do que a China. E a China, como? A China tem prédios e tudo. Sim, mas é só cidades. Tem 1 bilhão de chineses. Quando se divide aquele PIB total por 1 bilhão, né? Aí é muita gente. Mesma coisa com a Índia. Então, a Índia está aqui. A Índia tem um PIB per capita bem mais baixo que o Brasil. Saquei, mas tipo assim, aqui tem 20, sei lá, 20 países aí. Então, só 20 países têm um PIB per capita assim, razoável, né? O restante do mundo aqui está mais sério? completo. Aqui está mais completo. Uns 36 países. Tem um PIB razoável, assim. Que você diria assim, que são países ricos, desenvolvidos, e todos os outros não são. E mais, nada indica, olhando os dados, que esses que não são hoje, amanhã vão ser. Porque se você olhar esses países que estão aqui em cima,
quase todos eles, com algumas exceções, chegaram lá não nos últimos décadas, eles chegaram lá no século XIX. E desde o século XIX, poucos outros entraram para esse clube. Os tigres asiáticos, basicamente. A Coreia, Taiwan, Japão, mas nenhum outro. Então, o clube está fechado para esses países de baixo, que têm aspirações, né? A gente no Brasil tem essas aspirações. A gente vai crescer, a gente já cresceu tanto no passado, teve esses surtos imensos de crescimento. Se a gente tiver mais um surto desses de 30 anos de crescimento, como a gente teve de 50 até, sei lá, de 40 até 70, a gente chega nesse grupo de países ricos. Mas o que é um mistério é por que tem sido tão difícil. Se a gente já cresceu tanto no passado, por que a gente não consegue dar esse outro salto? A gente e vários outros países que têm os BRICS em geral, né? A Rússia, China, Brasil, África do Sul, que são países grandes, com grandes mercados internos, seriam candidatos naturais a fazer essa transição lá para cima. A China parece que vai fazer isso. Aliás, eu nem tenho certeza quanto à China, porque todo mundo acha que a China vai crescer, vai ser o país mais poderoso do mundo, porque o crescimento da China até hoje foi baseado em autoritarismo. E é muito fácil, durante um pequeno tempo, esse crescimento inicial, você crescer como uma ditadura. Mas o crescimento adicional vai depender de criatividade, inovação, e você forçando as pessoas a fazer as coisas é mais difícil. Então, a gente fica perplexo com essas coisas. Por isso que é interessante toda essa teoria do crescimento. A Venezuela hoje, na sua opinião, está em qual colocação, Sérgio? A Venezuela já foi um dos 10 países mais ricos do mundo, né, no começo do século XX. E hoje, e recentemente, ela despencou. A Venezuela não tem falta de papel higiênico. De novo, uma ditadura, falta de liberdade. Então, a Venezuela está muito problemática. E o dela é mais problemático porque tem uma queda recente, né? É uma queda muito rápida e recente. O bom daquilo é que provavelmente vai reverter quando eles resolverem a situação política deles. Então, tá. Então, por que alguns países atingiram esse elevado nível de crescimento? Que fatores explicam esse crescimento? A gente acabou de discutir algumas dessas coisas, né? E que políticas que um país poderia fazer. E aqui é a introdução à economia, então a gente não vai entrar em muitos detalhes, a gente vai pegar mais conceitual, pegar algumas variáveis econômicas que estão por trás disso aqui, em particular a ideia de produtividade. Né? A ideia de produtividade. Então, para um país crescer, necessariamente, ela precisa aumentar a sua produtividade. O que é produtividade? A gente usa no dia a dia, mas o que a gente quer dizer com ela aqui? A capacidade de produzir bens e serviços. Então, produtividade, pensa na produtividade como uma relação entre insumos e produtos. Então, o país tem insumos, o país tem terra, tem capital, tem máquinas, tem pessoas com educação específica de engenheiros, de advogados, disso, daquilo. Então, esses são os insumos. E aí, esses insumos vão ser usados num processo produtivo que vão gerar produtos. Produtos são bens e serviços e outras coisas que podem ser consumidas. Então, produtividade é uma relação entre quanto produto nós conseguimos dados os nossos insumos. Então, se um país pega uns insumos e faz o processo produtivo e tem muita produção, então esse país foi produtivo. Um outro país que pegar os mesmos insumos, a mesma quantidade, a mesma qualidade de insumos e passa por um processo produtivo e tem menos produto, então esse país foi pouco produtivo, tem baixa produtividade. E a produtividade varia muito de países, né? Porque ela depende de conhecimento, das leis, da cultura, da geografia, de clima, um monte de coisas afetam a produtividade. Então, é mais ou menos assim, pensa para uma metáfora, você pega assim, aqui estão uma dúzia de ovos, 2 quilos de açúcar, 2 litros de leite, um chocolate, não sei o quê, faça um bolo com isso aqui, faça bolos com isso aqui.
Aí você pega uma pessoa que vai, com aqueles insumos, consegue fazer 3 bolos e bolos deliciosos. Outra pessoa com aquele mesmos insumos, mesma quantidade de ovos, açúcar, leite, farinha, faz um só bolo, porque ela mistura e desperdiça e não sei o quê, e faz um só bolo, um bolo pequeno e um bolo bem ruinzinho. Então, essa pessoa tem menos produtividade em fazer bolos do que a outra. Ela tem as mesmas condições e fez menos. Então, uma coisa que um país, uma solução para um país justamente crescer é se tornar mais produtivo. Claro, você quer aumentar a quantidade de insumos. Então, você quer desbravar mais terras ou usar melhor seus recursos, você quer aumentar capital, você quer aumentar tudo. Mas, além disso, além de aumentar os insumos, você quer aumentar o jeito que você usa eles, a produtividade ao transformar insumos em produtos. Então, você quer produzir mais produto com os mesmos insumos ou você quer produzir mais ou a mesma quantidade de produtos com menos insumos? Então, países ricos são ricos porque tem mais produtividade. A gente consegue medir isso. Tem um jeito de medir, eu não vou me preocupar muito em explicar, mas tem a gente chama TFP, produtividade total dos fatores. Aqui está para os Estados Unidos, a produtividade total dos fatores aumentando, ela está aumentando aqui, e aqui isso é um paradoxo que ninguém sabe explicar muito bem. A partir da década de 70, a produtividade começou a crescer mais devagar, tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo. Então, está aqui uma projeção em vermelho de quanto que a produtividade teria crescido se ela tivesse continuado crescendo na mesma taxa do pós-guerra. Então, teve o pós-segunda guerra, esse período de ouro ali onde os Estados Unidos se tornou o país mais rico do mundo, então, ficou muito, muito mais produtivo. Mas, a partir de um certo ponto, essa produtividade reduziu, e no Brasil também, no Brasil pior ainda. E ninguém sabe muito bem por quê. E o mistério por trás disso é que, se você pegar esse período aqui, a partir da década de 80, mais ou menos, 85, 90, esse é o período em que surgiram computadores no dia a dia. Já tinha computadores em alguns lugares antes, militar, universidades, mas no dia a dia das pessoas. E você pensa assim, puxa, um computador torna as coisas tão mais produtivas, você faz coisas que antes você precisa ir pessoalmente, precisava usar papel, e isso não está refletido nos números da produtividade. Então, é um paradoxo, ninguém sabe muito bem explicar por que isso. A gente ficou mais produtivo, mas, ao mesmo tempo, parece que sempre falta tempo. Então, se o que a gente precisa é produtividade... Professor, pode falar. Você pode voltar naquele slide da produtividade, que eu não entendi direito. Qual? Esse aqui? Tá, esse aqui, na verdade, eu botei só porque eu acho interessante. Esse aqui nem está na apostila nem nada, então... Não é esse não, é o outro. Esse aí. Esse aqui. Tá, então, esse aqui é só definindo o que quer dizer produtividade. O que é um país ser produtivo? Um país ser produtivo é ele conseguir produzir muito, dados os insumos que ele tem. Então, eu não sei se assim, se você já viajou para algum lugar assim, para os Estados Unidos, para a Europa, você chega assim, você vai num posto de gasolina, ou você vai numa loja, e você entra na loja assim, tem um funcionário só, e a loja faz um monte de coisas. Você vai no Brasil, é a mesma loja que faz as mesmas coisas, mas tem uns 10 funcionários. Tem um cara que faz uma coisa, tem um caixa, Então, pelo menos com relação ao trabalho, você vê que um está sendo muito mais produtivo. Aquele um insumo, uma pessoa consegue fazer um monte de tarefas, porque ele tem máquinas que ele usa para fazer aquilo ali. E também está tudo muito mais organizado. Então, produtividade é isso, é quanto que você consegue tirar dos recursos que você tem. E parece bem lógico afirmar que um país que usa seus recursos melhor, que consegue usar eles de maneira mais produtiva, que consegue produzir mais produtos, dado a terra, capital, trabalho que ele tem, então esse país vai crescer mais.
né? É bastante intuitivo que essa afirmação, né? O que é produtividade. Aí o ponto é, se isso é verdade, então vamos aumentar a nossa produtividade. Então, o que eu quero perguntar agora é, o que determina a produtividade? Porque daí a gente diz aqui, o que o governo pode fazer, o que nós, como sociedade, podemos fazer para aumentar a produtividade. Então, tem aqui, eu estou dividindo aqui em, um país tem capital físico, tem terras, estradas, rios, viadutos, infraestrutura, isso é capital físico, a gente pode melhorar isso, né? A gente pode investir nisso, ter programas para melhorar os viadutos do Brasil, melhorar as estradas do Brasil, melhorar os aeroportos do Brasil, melhorar as fazendas. Capital humano, são as pessoas, a gente pode melhorar o capital humano. O que quer dizer melhorar o capital humano? É educação. Pode ter mais educação, mais treinamento, esse tipo de coisa. E o Brasil vem fazendo isso, né? Um esforço muito grande. A UNB é parte dessa tentativa de melhorar o capital humano. Tem muita gente que não gosta desse termo capital humano, critica os economistas. Parece um negócio que está falando parece um negócio eugenia, né? De achar que tem algumas pessoas são melhores do que outra, uma cultura melhor do que a outra, uma raça melhor do que a outra. Não é isso que você quer dizer. Você quer dizer, em termos de educação, que um país, educação melhora a capacidade daquelas pessoas daquele país de produzir mais. É isso que quer dizer. Recursos naturais é outra coisa. Um país com mais recursos naturais, se descobrir mais metais e não só descobrir, mas usar de uma maneira melhor, usar os rios de uma maneira melhor, com menos poluição, usar a terra com menos erosão, menos todos os problemas que podem ter. Isso aumenta, daí você vai poder usar aquele capital natural, que é um outro jeito de falar disso. Você vai poder usar mais, de uma maneira mais sustentável. E, finalmente, a quarta coisa é conhecimento tecnológico. Você vai... tecnologia, conhecimento. Capital humano é parecido com isso, né? Mas tecnologia é esse conhecimento. Então, inovações, descobertas, patentes, criatividade, todas essas coisas melhoram a produtividade de um país. A gente já vai ver quais políticas usar para agilizar cada um desses tipos de capitais para eles serem mais produtivos. Então, primeiro, capital físico. Máquinas, estruturas. Aqui eu botei isso aqui. Imagine um cara com uma enxada fazendo uma vala dessas e aqui uma máquina fazendo. Então, esse cara pode trabalhar o dia inteiro, vai fazer uma vala, vai ser uma vala meio ruinzinha. Uma máquina é muito mais produtivo. E, aos poucos, no Brasil está ficando assim. A gente vai incorporando tecnologias e elas aumentam a produtividade. Capital humano. Aqui só está repetindo, já falei essas coisas, lá estava listado, eu já falei. Capital humano é isso, educação, habilidade, treinamento, know-how. A gente quer aumentar isso na população. É o que a gente está tentando fazer na universidade, por exemplo. Recursos naturais, jazidas, rios, mares, florestas. E recursos naturais tem essa ideia interessante que pensa assim, puxa, eu quero recursos naturais para o meu país. Bom, alto lá, vamos com calma. Tem a maldição dos recursos naturais. Que países que têm muitos recursos naturais, diz, poxa, então é um país rico porque tem muitos recursos naturais. Médio, pelo contrário. Isso na experiência mundial, na história, recursos naturais tendem a gerar guerras, tendem a gerar corrupção, tendem a gerar ditaduras, genocídios e vários outros problemas. A gente achava que o pré-sal, recursos naturais é uma bênção dos recursos naturais, bênção do petróleo. Muita gente falou, não, isso pode ser uma maldição, vai gerar corrupção, e é o que a gente viu. É o que a gente viu. Os municípios que recebem royalties, você diz, poxa, que recebem mais royalties, os municípios Campos e os outros da região do Rio de Janeiro, que são perto dos poços, eles têm direito a mais royalties. Esses municípios se deram bem, eles vão ganhar muito dinheiro e atividade econômica. Pelo contrário, gerou governos problemáticos. Tem estudos mostrando até
a qualidade da educação e da saúde caiu nesses municípios que estão recebendo mais dinheiro. É uma questão de instituições, é claro, das regras do jogo, mas recursos naturais podem ser uma benção. O exemplo que sempre se dá é a Noruega. A Noruega tem petróleo, florestas, mas a Noruega tem instituições que impediu que as forças perversas que vêm com essas grandes descobertas agissem. E aí eles têm a parte boa. E conhecimento tecnológico é capacidade de inventar novos jeitos de fazer as coisas, incorporar esses novos jeitos. E tem que sempre, geralmente uma recombinação, né? Tem o que a gente já sabe e a gente recombina o que a gente sabe para achar outras coisas novas que a gente não sabia. Isso entra muito a política pública para isso, patentes, por exemplo. Se a gente der, quem descobriu uma coisa vai receber direito exclusivo daquilo durante pelo menos um tempo, para dar um incentivo das pessoas investirem no esforço de gerar conhecimento. Então, esse é o tipo de política pública que pode fazer isso. Então, vamos juntar essas coisas. Como é que essas 4 coisas, capital físico, capital humano, conhecimento, como é que a gente junta elas para gerar crescimento? Tem o que a gente chama de uma função produção. A função produção é simplesmente uma fórmula matemática. E está aqui ela Y, que é o nosso produto. Então, a produção é igual, eu já volto para o T, mas é uma função. Função quer dizer que existe uma fórmula matemática, mas a gente não sabe qual é. Então, vamos simplesmente botar um F e dizer, tem uma fórmula matemática, mas o Y ele é produzido de capital físico, de capital humano e de capital natural. Então, você recombinando capital físico, capital humano e capital natural, vai dar produto. Aqui está como se fosse uma caixa preta. A gente não está dizendo exatamente como que você combina terra e capital e conhecimento e recursos naturais, mas tem algum jeito de combinar. Isso gera produção. E conhecimento entra multiplicativamente aqui. Esse T está aqui do lado de fora. Se você tem conhecimento com a mesma quantidade de capital físico, humano e natural, você vai produzir mais. Se um país tem um T, tem mais conhecimento, mais tecnologia, com a mesma capital, pessoas e capital natural, ele produz mais produto. Então, pensa, isso aqui é fundamental para a produtividade. Como é que se aumenta a produtividade? Tendo mais conhecimento. Então, o conhecimento é importante nesse sentido. A gente não vai calcular funções de produções, aqui só está colocado isso. E aí, finalmente, então, vem a pergunta, políticas públicas. A gente sabe agora tudo isso que, primeiro, nós queremos crescer. Se crescimento você consegue aumentando produtividade, tá bom. Então, como é que a gente aumenta a produtividade? Bom, produtividade, ela vem, os determinantes delas são esses tipos de capital físico, capital humano, capital natural e conhecimento. Então, o que a gente pode fazer como governo, como sociedade, para melhorar essas coisas? Para ter mais capital físico e capital físico melhor, mais capital humano melhor, e usar melhor recursos naturais, ter melhores recursos naturais, especialmente para gerar crescimento. Então, essa é a pergunta. Bom, você vai ter que ter, primeiro, poupança e investimento, porque qualquer dessas coisas, se você quiser ter mais capital, você tem que ter mais investimento. Então, primeiro, vai ter que ter mais poupança, e aí essa poupança vai ser usada para investir em capital físico, em capital humano, em capital natural, ou para melhorar o conhecimento. Então, por isso que era importante aquilo que a gente falou de poupança e investimento. Né? Como eu falei, o Brasil tem pouca poupança, pouco investimento, por isso a gente está investindo pouco nessas coisas para o futuro. Poupança e investimento, como eu falei, podem ser estrangeiros. A gente chama isso de FDI, Foreign Direct Investment, em inglês, investimento direto estrangeiro. Então, tem uma distinção aqui. Investimento direto
é quando vem essa poupança externa, ao capital de fora do Brasil, capital chinês, por exemplo, ele vem para o Brasil e ele investe diretamente. Ele faz uma fábrica nova, cria empregos, faz fazendas novas, ele mesmo constrói uma estrada, por exemplo. Isso é direto. Um outro jeito é investimento em carteira. Esse dinheiro vem de fora também, atraído pelos juros brasileiros que está alto, só que em vez de investir diretamente, de fazer a sua própria fábrica, ele investe nas fábricas que já existem, nas fábricas brasileiras, na Bolsa de Valores. Quando você investe na Bovespa, na Bolsa de Valores, esse dinheiro está comprando ações de uma empresa brasileira e a empresa brasileira pega aquele dinheiro e ela mesma investe. Então, são dois tipos de investimento estrangeiro que pode haver. Qual dos dois você quer? A gente quer os dois, na verdade. Quer os dois. Quer investimento direto e quer investimento em carteira, né? Investimento, assim, às vezes, pode dizer, investimento direto é melhor, porque investimento em carteira, você vem $1 bilhão de capital, $1 bilhão em capital chinês, investe na Bolsa de Valores brasileiras, ele pode sair mês que vem, né? Na Bolsa você pode investir, desinvestir rapidamente. Claro, vai pagar imposto, tem algumas tentativas de convencer ele a ficar mais tempo, mas o investimento direto, não. Você vem uma fábrica, $1 bilhão chineses, faz uma fábrica em Anápolis, para construir carros em Anápolis, dificilmente ela vai sair em um mês. Talvez a Ford acabou saindo do Brasil, depois de 50 anos, né? Mas, tipicamente, aquele investimento é mais de longo prazo, vai gerar empregos, mais estabilidade. O que pode impedir esse investimento estrangeiro? As leis, as regras, as instituições, o imposto. Para esse dinheiro de fora entrar, ele tem que achar que ele vai ser as condições que ele vai enfrentar vão ser condições em que ele possa produzir e que não vai ser expropriado, que ele não vai contrato ser quebrado. Se ele tiver algum problema com algum fornecedor, por exemplo, ele pode ir para o judiciário brasileiro e ser tratado imparcialmente pelo judiciário brasileiro. Se não tiver isso, ele não vem, ele investe na Argentina, investe no Egito, né? Então, a gente chama isso assim genericamente de talvez Estado de Direito, mas as instituições. O economista fala muito isso assim, já instituições são as regras do jogo. Se as regras do jogo são claras, imparciais, realistas, aí esse investimento vem, ele já fatora aquilo nas condições e é bom para o país. Se a gente está... E muitas vezes o Brasil já tem um histórico de fazer moratórias, de fazer ou ameaçar expropriações, quebras de contratos, custo Brasil, todo esse tipo de coisa, o investimento simplesmente não vem. Isso é ruim para o país, já que a gente tem poucas outras fontes de poupança internas. Por isso, livre comércio é bom, né? Isso é um grande debate, o quanto que o país deve ser aberto ao resto do mundo, o quanto que deve ser fechado, mas, em geral, economistas tendem a achar que livre comércio é uma boa coisa, livre entrada de pessoas, ideias, capital e livre saída também. Aqui está, só para você ter uma ideia como o Brasil, isso aqui de 2002 a 2011. Isso aqui foi um período em que o Brasil estava bastante estável, as instituições muito fortes, e acho que quem mais recebeu investimento estrangeiro? A China. Pois a Rússia, mas o Brasil. Aqui o Brasil, terceiro país nessa década aqui que recebeu poupança externa. Então isso é muito bom, isso gera crescimento, gera investimento, gera empregos. Se você for ver esse gráfico hoje em dia, provavelmente o Brasil está bem mais para baixo. Então, para acabar, então, que tipo de políticas públicas para capital físico? Só vamos listar assim, o que o governo pode fazer para incentivar que tenha mais capital físico e capital físico melhor? Lembra o que é? Infraestrutura, pontes, estradas, fazendas. E para dar isenções fiscais, para dar subsídios, linhas de crédito baratas para empresas, o governo faz muito isso. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
empresta muito para esse tipo de coisa. O Estado quer construir uns armazéns, o município quer construir um polo industrial, o BNDES tem dinheiro para isso. E incentivar a poupança também. Porque se as pessoas pouparem, daí esse capital está disponível para ser tomado de empréstimo. Capital humano, o que o governo pode fazer? Educação, treinamento, basicamente. E o governo brasileiro, historicamente, vem fazendo muito isso. A gente sabe que o nível de educação no Brasil é baixo, mas existe a percepção de todos os partidos que chegaram no poder, de todo mundo, e universidades, recomendação de quem é de direita e de esquerda, todo mundo concorda que tem que investir em educação, e tem que investir mais, e tem que investir melhor, e o Brasil vem fazendo isso, e tem melhorado muito, mas tem muito mais o que melhorar. Só não é novidade, né? Eu acho engraçado, às vezes, pessoas assim, a solução para o Brasil é investir em educação. Sim, e todo mundo concorda com isso, quer dizer, claro que tem alguns empecilhos, às vezes, que dificultam, mas todo mundo concorda. Nunca vi ninguém dizer que não é, que isso não é verdade. Conhecimento tecnológico. Não só tecnológico, conhecimento em geral, não é só tecnológico. Aí tem investir em pesquisa, investir em inovação, em startup, em programas, e o governo também faz esse tipo de coisa. Aí tem todo... Aí você pergunta, e recursos naturais? O que pode fazer não é tanto questão de descobrir recursos naturais, é usar eles de maneira melhor, né? Então, especialmente de maneira mais sustentável. Então, isso tem um papel para o governo fazer isso. Essa última frase ali é que tem uma discussão toda que a gente não vai entrar muito. Eu coloquei assim, e a gente sempre pensa, o que o governo pode fazer para melhorar a produtividade, né? Será que o governo tem que ir lá diretamente tentar atacar capital físico, capital humano, conhecimento? Ou será que o setor privado pode fazer isso e o governo ele cria um ambiente de estabilidade política, estabilidade monetária, estabilidade de regras institucional, e nesse ambiente o próprio setor privado vai gerar conhecimento, vai gerar treinamento, vai gerar... Então, tem algumas coisas que o governo faz melhor, umas outras coisas que o setor privado, alguma combinação desses dois geralmente é o ideal. Se ficar só na mão do governo, muitas vezes pode não funcionar tão bem, como a gente sabe. Aqui está esse livro aqui, se você quer saber sobre instituições, tem esse livro famoso aqui de Por que as nações fracassam? A resposta é por causa de instituições. Esse foto aqui, isso aqui é Nogales, eles usam isso como exemplo logo no começo, Nogales, no México. Então, você tem México aqui de um lado, Estados Unidos, Nogales, México, Nogales, Estados Unidos. Tem aqui a fronteira, não tem uma parede do Donald Trump, tem uma parede aqui, mas e o que você vê, se você pegar os indicadores econômicos sociais, aqui tem o PIB muito mais alto, tem mais empregos, mais educação, mais saúde, e do outro lado aqui, muito menos. E a pergunta é, poxa, mas por que essa diferença se o clima é igual, a geografia é igual, a chuva é igual, e na verdade até as pessoas são iguais, porque quem mora aqui nos Estados Unidos, nessa região aqui, se diz que é um monte de americano, aqui é um monte de mexicano. Não é, a maioria das pessoas aqui são mexicanas, também, de origem mexicanas, e se você já foi para o sul dessa região dos Estados Unidos, é essencialmente latina, né? E a resposta deles é o que é diferente são as instituições, são as regras do jogo, as leis, as regras formais, as regras informais. Elas são a causa fundamental do crescimento econômico, e a ideia é que se você tem as instituições funcionando, o resto depois vem, o resto se encaixa. Aqui tem um livro meu, esse livro eu lancei em 2016, por enquanto não tem uma tradução, a gente escreveu em inglês porque a gente quer atingir um público maior, mas é sobre as instituições brasileiras, fazendo o caso que o Brasil, de 1994 a 2012, mais ou menos, 2014, melhorou muito suas instituições. Infelizmente, nos últimos 5, 7 anos, piorou muito, mas ele teve esse período de fortalecimento institucional e isso chegou a gerar bastante efeitos bons para o Brasil.
Deixa eu acabar isso aqui rapidamente. Tem mais 2 temas, já deu 1h20, mas quero falar rapidamente dessas 2 coisas. Só a apostila botou... Eles quiseram ter a gente falou um monte de conceito aqui, vamos aplicar isso em áreas do mundo real. Então, primeiro, a armadilha malthusiana. O padre Thomas Robert Malthus aqui, isso 1820, por exemplo. O Charles Darwin teve a ideia de evolução lendo Malthus. E qual que é a ideia de Malthus? Malthus era assim, eu já mencionei hoje, a armadilha malthusiana, que você tem uma população, tende a crescer, o que restringe o crescimento da população é ela conseguir atender às necessidades calóricas, então essa que é isso que mantém a população baixa historicamente, a gente viu aquele gráfico, e quando você consegue resolver, um lugar se organiza e consegue produzir mais, melhora a produtividade agrícola, a população cresce, mas a população cresce geometricamente, sabe? 2 pessoas têm 2 filhos, daí que tem 2 filhos, 2 filhos, 2 filhos, então cresce geometricamente, enquanto que a produção cresce aritmeticamente. Você tem 2, 4, 6, 8, 10, e o outro é 2, geométrico. E então ele previu que a humanidade ia ficar sempre presa nesse nível mínimo de consumo no qual ela conseguia sobreviver. Isso não aconteceu, a gente viu, o mundo é muito rico, a distribuição não está boa, mas a gente produz muito mais do que o nível de subsistência, e foi resolvido por avanços tecnológicos. Agricultura, Revolução Verde, vacinas e outras coisas, eletricidade, isso tudo permitiu que a gente domasse a natureza, de certa forma, e escapasse da armadilha malthusiana, na maioria dos países. E aí você diria assim, então, o aquecimento global, todas essas outras coisas assim, também vai ser resolvido por tecnologia. E aí tem um ponto de interrogação. Talvez não. Talvez seria melhor a gente usar melhores os recursos e para que pode voltar. Essa armadilha malthusiana está sempre lá, né? Essas forças. Então, isso é essa ideia. E a última ideia, a apostila resolve mencionar a ideia desse livro que foi lançado em... que está na frente, qual que é o 1900 Eu quero dizer 92, foi isso que gerou muito daquele... Deixa eu dizer 92. Foi a primeira vez que... Pensa assim, o mundo teve um crescimento muito grande durante o século XX, e aí a gente ficou pensando, puxa, então, isso é ótimo, a humanidade vai crescer e vai ter prosperidade em tudo quanto é lugar, tecnologia vai resolver tudo, e a questão foi, eles acharam, não, peraí, tem um problema, a gente está usando o meio ambiente de um jeito que isso vai virar um empecilho. A gente está poluindo, tem aquecimento global, estamos começando a entender essa ideia de aquecimento global, isso não está pegando agora, mas isso vai pegar, e isso vai gerar grandes problemas. Se a gente continuar crescendo e usando os recursos naturais e poluindo os mares, a atmosfera e tudo mais, a gente vai matar a galinha dos ovos de ouro, de certa forma. Então, hoje esse problema já é conhecido, você aprende na escola, no jardim de infância você já está discutindo isso, mas teve um momento que teve-se essa realização de que existem limites ao crescimento. E é um grande debate, tem muita gente que diz, não, isso não é problema, tecnologia resolve, a tecnologia vai resolver isso aí. Outras pessoas mais realisticamente talvez dizendo, as populações estão caindo, né? O Brasil, a taxa de aumento da população já caiu e, eventualmente, a população brasileira, você fica rico, você tem menos filhos, isso sempre acontece, e isso vai resolver o problema. Aí a gente vai usar menos recursos, e a tecnologia vai usar parcialmente. Então, tem muitas controvérsias quanto a isso. Eu só estou mencionando isso, que isso está colocado na apostila, é um exemplo dessa ideia de crescimento, as causas de crescimento de longo prazo e produtividade. Vou parar aqui.
Tem uma parte final sobre o mercado financeiro, mas isso, na verdade, é o outro tema mais para frente. Tem alguma pergunta, algum comentário sobre essa aula de hoje? Professor, eu ia falar... Ah, pode falar, pode falar. Não, pode falar. Vai, Gabriela, pode falar. Ok. Eu tinha perguntado escrito, mas eu acho que o senhor não viu. Não Era vi. mais uma questão sobre investimento, que você estava falando que o Brasil ele não investe como ele deveria. No caso, para que ele invista, ele deveria fazer sobrar dinheiro do orçamento nacional ou ele tem outros meios de, beleza, não estou conseguindo aqui, então ele recebe dinheiro dos impostos e da produtividade, mas sei lá, ele tem outros meios de gerar essa renda para conseguir fazer esses investimentos ou isso não acontece? Não é como uma pessoa poderia fazer, tipo, renda extra, por exemplo? Ele tem meios, um dos meios é aumentar impostos, mas isso é politicamente muito difícil, né? Outro meio que ele tem, ele usa muito, ele pode usar o mercado financeiro, ele pega dinheiro emprestado e ele faz isso com os títulos do governo. Então, o governo faz isso o tempo todo. Eu mesmo tenho bastante meu dinheiro, que ele paga uns juros relativamente bom e mais ou menos sem risco. Então, Tesouro Nacional, por exemplo, é um jeito fácil de uma pessoa individual como eu e você investir no governo. Você vai lá e investe, até R$100 você pode investir, aí o governo pega esse dinheiro, mas o problema é o seguinte, ele pode pegar esse dinheiro, mas para investir, para fazer estradas, fazer escolas, mas muitas vezes ele faz isso porque tem contas para pagar, ele tem que pagar o salário dos professores da UNB, os funcionários públicos. Então, aí não é tão bom, né? Ele está se endividando para o gasto dele. Isso não está gerando aumento de capacidade produtiva. Mas ele pode pegar dinheiro emprestado também para investir. Ou pegar dinheiro no exterior. Pode pegar dinheiro emprestado do Banco Mundial, por exemplo. O Banco Mundial empresta dinheiro para esse tipo de coisa. Então, tem bastante formas de fazer. Geralmente, você vai querer fazer todas, um pouquinho de todas, aproveitando onde as condições estão melhores. Mas o ideal seria também que as pessoas... o melhor jeito de todos seria o governo não aumentar impostos, não pegar dinheiro emprestado, não pegar do exterior, mas reduzir seus gastos. Se o governo reduzisse seus gastos, aí ia sobrar dinheiro, que está no orçamento, mas ele podia reduzir, não vou gastar com isso que eu estou dizendo que está lá no orçamento, e vou investir. E por quê? Porque os gastos do governo são muito inchados. Você diz assim, poxa, mas reduzir gastos é alguém que ia receber o dinheiro e não vai mais. Bolsas para o PIBIC, por exemplo. O governo vai tirar isso e não vai gastar. Dinheiro com as universidades públicas, o governo não vai gastar. O problema é que tem esses gastos, alguns gastos que são bons, mas o governo é cheio de gasto ruim. Sabe, gasto que foi colocado politicamente ali, o orçamento inchado. Então, se você conseguir reduzir esses gastos, que muitas vezes nem seriam gastos bons, são transferências para grupos, para comprar apoio, se você conseguir reduzir esses gastos, aí você tem dinheiro para investir, mas é politicamente muito difícil, né? Reduzir gasto é alguém que tem, pelo orçamento, direito a receber aquilo, e o governo está dizendo que não vai pagar mais. Quando a gente fala assim, o governo contingenciou, é isso. É um gasto que você tinha direito a receber, algum grupo tinha direito a receber, e está no orçamento, foi aprovado no orçamento do ano passado, e o governo diz assim, não vou gastar. Até porque também eu acho que com relação vamos pegar um dinheiro emprestado, acaba que não é, eu acho que não vale muito a pena pegar dinheiro emprestado, porque se pegar dinheiro emprestado com outro país, possivelmente ele vai cobrar juros. Então, se a gente tem lá o que você entra lá no mercado financeiro e você encontra o que eles chamam de Selic, beleza. Por que eles fazem mais, eles não incentivam as pessoas a investirem se eles pegam esse dinheiro emprestado para fazer investimentos? Na verdade, se é um bom negócio não pegar esse dinheiro emprestado no exterior, depende da taxa de juros. Se for um empréstimo com taxa de juros boa, então eu vou pegar dinheiro emprestado a 8% no exterior, e o meu projeto, que eu planejo, vou investir isso num programa de alguma coisa que... e esse meu projeto tem uma taxa de retorno de 25%, excelente negócio. Excelente negócio. Fazendo isso, eu vou fazer o negócio, vou receber os 25%, vou pagar os 8% e foi muito bom. O problema é quando se a taxa de juros for ruim.
emprestar para o Brasil, às vezes, tem a taxa, só o fato de ser Brasil tem uma taxa de juros maior, porque no passado a gente deixou de pagar, teve moratória, que é de pessoas, né? Um banco não empresta para você se você está com o nome sujo na praça. Então, tem esse tipo de consideração que você tem que levar, eu acho. Tinha mais alguém que tinha uma pergunta? Eu ia falar só uma curiosidade, assim, mas acho que... Diga, pode falar. Que você estava mencionando aí, né, desse livro aí, por exemplo, do meio ambiente e tudo mais, né? A população crescendo cada vez mais, o consumo de água é gigantesco. Tipo, de toda a água disponível, a agropecuária consome 70% de toda a água. Então, passa a produzir, né, alimentos, é muito grande o gasto. Aí tem um cientista japonês aqui, não sei se vocês já ouviram, assim, eu até fiquei chocado, assim. Mitsuyuki Ikeda é o nome dele. Ele está desenvolvendo aí uma nova carne, né? Tipo, já tem a carne de soja, tem a carne sintética, tem outros tipos aí de carne. Ele está fazendo aqui a carne que é feita de fezes humanas. Não sei se vocês já ouviram essa, mas basicamente ele trata, tipo, ele chega assim na CAESB, assim, ao invés da pessoa só tratar e devolver no lago, né? Você trata ela, remove as bactérias, enfim. Coloca molho. São átomos, né? Átomos e moléculas que fazem tudo. Você pode... Ele aproveita ali a proteína, ali, os lipídios, aí depois acrescenta um pouco mais, assim. É meio nojento, assim, mas é nova essa daí. Um cientista japonês. Esse exemplo que você deu é um exemplo de produtividade, né? Quer dizer, você vai estar usando melhor os seus recursos, porque daí você vai conseguir produzir um produto que é carne, suponha que ela seja aceita, em que aquela carne é produzida com muito menos recursos. A água, você falou que a água, do jeito que a gente produz hoje, gasta uma imensidão de água e polui rios e tudo mais, e vacas soltando metano. Então, é uma produção cheia de problemas. Se você tem um outro jeito de produzir, a produtividade aumentou. Só que eu acredito, mais do que isso, dizem que insetos, né? Tem muita proteína em insetos e que essa vai ser a fonte de proteínas do futuro. Hambúrguer de besouro. Sim. Então tá bom. Então vamos parar aqui e boa sorte com o controle 3.